aqui dizendo que eu sou cética, eu descobri por um sonho, tu acredita? Olha aí. Eu sonhei, eu tinha 15, ia fazer 16 anos, e sonhei que eu estava andando e escutava um choro de uma criança. E esse choro ia ficando alto, alto, na medida que eu fui me aproximando de um terreno. Aí eu cheguei perto, era um bebê, e eu lembro que tinha formiga. E aí eu fui pegar o bebê. Quando eu peguei o bebê, que eu encostei, o bebê se fundiu comigo. Aí eu acordei chorando, dizendo, esse bebê sou eu. Aí fui acordar meu pai. Nunca vi meu pai chorando na vida, vi pela primeira vez. Caramba. E aí ele ficou, quem lhe contou, você não deveria saber. E foi a única vez, nos 86 anos de vida dele, que ele foi capaz de falar sobre isso. Ele não gostava de falar sobre isso, né? É uma família mais antiga, não gostava de tratar do tema com naturalidade. E foi a única vez que se falou sobre isso. E alguns anos depois, quando eu tinha 19, uma prima minha, na verdade, depois eu descobri a história, que eram os meus tios e os meus pais, eles decidiram adotar junto 2 meninas. Só que a primeira que chegou foi minha prima, e meus pais estavam viajando. Então, minha tia teve que cuidar dela por quase um mês. E aí se apegou. Aí ficou com ela. Então, a segunda menina vai ser tu. Aí decidiram criar a gente como gêmea. Eu não gostava muito disso, não. Aí foram morar porta com porta. Os meus pais viraram padrinhos dela e os pais dela, os meus padrinhos. E a gente totalmente diferente fisicamente. Vestiam a gente igual. Estudava igual. A gente foi criado feito gêmea. E aí, quando eu tinha 18 Aí botava as roupas iguaizinhas. Iguais, era. Quando eu tinha 18 para 19 anos, o programa do Ratinho descobriu a mãe biológica dessa minha prima. Aí eu fui descobrindo que na família tinha vários casos de adoção. Aí foi quando eu fui compreender. E aí também foi muito importante para mim. Eu não sei nada sobre a minha família biológica. Não tenho muita curiosidade de saber. Mas foi muito importante lidar com a história dessa minha prima, Cleiton. Por quê? A gente conheceu, a mãe dela vivia em São Paulo, e aí você vê a história de quantas mulheres no Brasil, aqui, que passam por essa história. Era uma menina jovem, que veio trabalhar em casa de família, ainda adolescente, era do interior de Panelas, engravidou de um homem casado, que era funcionário do prédio onde trabalhava. As patroas disseram, ela não queria contar para a família que tinha engravidado, as patroas disseram, ok, você tem um filho, mas na hora que nascer, você precisa dar. Ela deu, foi embora, voltou para o sítio, ninguém nunca soube que ela teve uma filha, casou, foi construir a vida em São Paulo e viveu a vida inteira com essa culpa. Era uma mulher adoecida, sim, da minha prima, adoecida, sofrida. Então, hoje elas têm uma relação excelente, inclusive com a minha própria tia, e a partir de conhecer a história de dor e de sofrimento daquela mulher, como tantas outras, me levou a uma história de perdão mesmo com a minha própria mãe, que eu sequer conheço, entender que nem todas as mulheres que fazem isso, elas fazem muitas vezes por ausência de oportunidade, por dor, por desespero, por não ter saída. E eu virei uma militante da causa da adoção, me aproximei do grupo de apoio à adoção, como advogada, apoio os grupos de adoção. Hoje trabalho muito incentivando a adoção tardia. Inclusive, na Assembleia Legislativa, a gente tem um projeto que a ALEP acolhe, que acolhe para trabalhar na Assembleia Legislativa jovens que estão chegando próximo de completar 18 anos e não foram adotados. A adoção tardia.